Primeiro era às 10 horas, né? 10 horas. 10 horas era um painel penal também? Então, tem 497 pessoas Pela abertura. na abertura. Não, não era de penal, não. Era Tá. abertura com a Ana Tereza. A gente vai entrar. Ai, 10 horas era um painel penal também? Então, tem 497 pessoas. Acho que a gente está na abertura. Não, não era de penal, não. Era abertura com a Ana Tereza. A gente vai entrar. A gente está na abertura. Bom, estamos ao vivo, iniciando aqui os módulos de penal, né, os painéis de direito penal do primeiro Congresso de Direito da Escola Superior de Advocacia, Constituição, Democracia e Novas Tecnologias. Tivemos hoje a abertura, às 10 horas, com palestra do ex-presidente do Conselho Federal, Felipe Santa Cruz, o presidente da OAB Rio de Janeiro, Luciano Bandeira, a vice-presidente Ana Tereza Basílio, e o diretor da ESA, João Quinelato. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade para agradecer o presidente Luciano Bandeira, a vice-presidente Ana Basílio e o diretor da ESA, João Quinelato, pela minha nomeação como diretor, como coordenador de direito penal da ESA, aí atendendo ao convite do diretor João Quinelato, que confiou no meu trabalho para que a gente pudesse seguir, desenvolver cursos, palestras e eventos que possam ajudar aí a todos os advogados na sua formação, na sua construção e ter aí grandes profissionais na ESA, dando aulas, palestras para o engrandecimento dos advogados. Aqui nós temos o primeiro painel hoje, agora, começando, com o tema As novas perspectivas do direito penal diante da atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fico muito feliz aqui de ser o moderador desse painel, com grandes nomes. Nós temos grandes nomes em todos os painéis hoje de direito penal, não só
ter esse painel, mas à tarde nós temos as 2, 3, 4 e 5 painéis com temas super interessantes de direito penal e grandes nomes da advocacia. E aqui também não é diferente, temos grandes nomes, grandes advogados e que vão trazer certamente uma bagagem de conhecimento fundamental para todos que estão assistindo ou que vão assistir futuramente. Essas palestras também podem ser depois revistas para quem tiver interesse em acessar o painel da ESA no YouTube. Está passando ao vivo, mas é possível ver depois. E aqui agradeço todos que aceitaram aí o convite. Cristiano Fragoso, Carlos Eduardo Machado, Letícia Lins e Silva, que são grandes advogados, todos criminalistas, com uma história no direito penal, com uma história na atuação nos casos criminais, professores, enfim, podem trazer e trarão certamente uma bagagem de conhecimento fundamental para quem assiste, né, esse painel e quem vai assistir depois. Então, agradeço a todos pelo convite. Vou chamar primeiramente a doutora Letícia Lins e Silva, que é advogada criminalista, conselheira da OAB-RJ, tem pós-graduação em Direito Eleitoral pelo IDP, MBA em Direito Empresarial, advogada do escritório Técio Lins e Silva, e o mais importante é que é uma grande advogada, representa muito bem as mulheres na advocacia criminal e vai trazer aí os seus conhecimentos acerca do tema que nós estamos discutindo hoje. Então, passo a palavra à doutora Letícia. Olá, olá, boa tarde, bom dia ainda, né, a todos que nos escutam. Agradeço, em primeiro lugar, ao Marcos, doutor, professor Marcos Criciúma, pelo prazer de estar aqui no meio desses amigos. É quase uma confraria isso, porque Cristiane, Carlos Eduardo e você, Marcos, são queridos amigos, antigos amigos. Cristiane, eu conheço a família inteira, conheci menos o doutor Heleno, infelizmente. Carlos Eduardo também conheci seu pai, Ronaldo, um super criminalista. Então, estou ficando velha, né? A gente conhece os pais, mas é um prazer estar aqui. Esse tema é muito instigante. Pensei em um monte de coisas, porque, bom, de certa forma, as perspectivas do direito penal, tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não são muito boas. Mas também não gostaria de falar tão mal do Supremo, porque acho que tem a sua importância, acho que tem tido uma importância muito grande, embora a gente tenha críticas com relação a esse inquérito que apura esses atos aí de 8 de janeiro, eu acho que teve uma atuação muito importante de defesa da democracia. Então, não quero só falar mal, pensei até num tema sobre essa mudança e orientação da execução antecipada da pena, era um dos temas que eu pretendia falar, mas como a gente tem 15 minutos, eu optei, se der tempo, eu falo um pouquinho desses outros temas, pelo tema das drogas. Eu acho que esse tema das drogas, cujo julgamento se iniciou, quer dizer, começou com recurso extraordinário em 2012, interposto em 2012, começou o julgamento em 2015 e até hoje não acabou esse julgamento. E eu considero esse tema da maior importância. E ele tanto é importante que agora, como moeda de troca, vem o Congresso se aproveitando dessa demora e da importância do tema, e edita, né, o Senado, nosso Rodrigo Pacheco, advogado criminal, edita uma PEC, né, para introduzir justamente no artigo 5º, que é um artigo que cuida dos direitos e garantias fundamentais do cidadão na Constituição Federal, se introduz no artigo 5º um retorno, a criminalização do porte e posse de droga para consumo pessoal. Então, é um absurdo, eu acho que essa PEC é uma moeda de troca, ainda vai para a Câmara dos Deputados, então tenho esperança que, num milagre ou num acordo qualquer, para que deem esse passo atrás. E, de qualquer forma, essa questão não vai acabar, ainda que tenha e seja realmente aprovada a PEC, essa discussão continua e é uma discussão que afeta milhares de pessoas, milhares de processos, não à toa
é tema de repercussão geral, que é o tema 506, entre os temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Tem um trecho que é da ementa da lei anticrime, que eu achei interessante ler aqui, porque ele contraria exatamente tudo o que a gente vê nesse julgamento da questão da inconstitucionalidade do artigo 28 da lei de drogas, que trata exatamente do consumo para porte, posse para uso pessoal e também cultivo para uso pessoal. Essa ementa da lei que julgou a constitucionalidade de artigos da lei anticrime, cujo relator foi o ministro Fux, ele inicia a ementa, que tem 1.216 páginas. Nunca vi, a ementa não, o acórdão. Né? Eu ainda não acabei de ler, mas consegui mais ou menos estruturar o que foi mudado, e muita coisa foi mudada. E muita coisa foi mudada, contrariando a própria Constituição, não obstante esse início, que é lindíssimo, da ementa. Né? Diz ele, ao contrário do poder legislativo e do poder judiciário, não compete ao STF realizar um juízo eminentemente político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Ao revés, compete a este tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional, invariavelmente sob a perspectiva da Carta de 88. E aí ele continua como árbitro imparcial, cabe ao Supremo Tribunal Federal a função de guardião da Constituição, impedindo sua violação formal e material, observado o princípio da proporcionalidade. Pois esse julgamento da questão da inconstitucionalidade do artigo 28, ele contraria tudo isso que está dito nesse início de emenda, que é tão bonito e que é o que a gente esperaria. Por quê? Esse julgamento começa com recurso extraordinário da Defensoria Pública de São Paulo, que contesta justamente a inconstitucionalidade do artigo 28, porque seria violador do princípio da intimidade inserido no inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal. Né? E não só isso, também a questão da lesividade, que é básica, que é fundamental à intervenção estatal. A intervenção estatal só se justifica quando há lesividade de um bem jurídico, né? A lesão ou risco de lesão, de dano a pessoas ou bens jurídicos protegidos pela lei. Então, dizia o recurso extraordinário, pedia a absolvição do recorrente, arguindo justamente a inconstitucionalidade do artigo 28. Lá atrás, em 2015, o voto do relator, do ministro Gilmar Mendes, foi um voto de avanço, representou um grande avanço, porque o ministro Gilmar Mendes considerou inconstitucional a totalidade do artigo 28. Ele não fez nenhuma concessão. Isso lá em 2015 foi o primeiro voto. E aí vão sucedendo os votos durante todo esse tempo, e após os votos do ministro Barroso e do ministro Alexandre de Moraes, que começaram a considerar, não, vamos adaptar isso aqui. Aí começa a tal da interpretação conforme, que a gente não sabe muito bem conforme o quê, que eles estão se referindo. Essa interpretação conforme nunca é conforme a Constituição. Acho que é conforme o que querem a população, o que querem os políticos, porque nunca é de acordo com, não é nunca em conformidade com a Constituição, e este caso é emblemático nesse sentido. Por quê? Eles começam, então, a considerar que, na verdade, o artigo 28 ele não é totalmente inconstitucional. Ele pode ser interpretado conforme a Constituição se colocarmos aqui apenas a maconha e apenas considerando uma determinada quantidade, que, no caso, está vencendo aí uma quantidade entre 20 e 60 gramas, mas isso não importa. O que importa eles fogem da questão do princípio da privacidade e intimidade e começam a discutir a quantidade que vai ser aceitável e a natureza da substância entorpecente tornada ilícita. Então, eles fogem completamente da questão para a qual eles foram chamados a julgar, porque o Supremo só se justifica julgar e tornar essa questão de repercussão geral se ela viola um princípio constitucional. E é óbvio que não faz diferença nenhuma para a violação do princípio da intimidade se a substância entorpecente é a maconha, se é a cocaína ou se é a heroína
e a quantidade que seja. Se for uma quantidade ou um uso, né, para consumo pessoal e que não cause dano a ninguém, um uso, consumo particular, um cultivo para uso pessoal, que não cause danos a qualquer bem jurídico, não importa se que substância entorpecente nós estamos falando. É muito curioso que no voto do ministro Alexandre de Moraes, porque sempre tem um argumento, mas esse argumento chega a ser risível, porque o que diz o ministro Alexandre de Moraes? Por que só a maconha? Diz ele, porque lá no caso concreto, no recurso extraordinário, o caso falava de maconha. Eu conversava sobre isso com a Maria Lúcia Caran, que todos nós aqui conhecemos, e a Maria Lúcia disse, e é um argumento espetacular para contra-argumentar esse argumento do ministro Alexandre de Moraes, que é a mesma coisa que estiver, vamos imaginar um recurso extraordinário que estivesse questionando a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da penhorabilidade do bem do fiador locatício. E esse bem é um apartamento de 3 quartos. Isso se torna de repercussão geral. O tema é inconstitucionalidade da penhorabilidade do fiador locatício, e a gente só vai poder cuidar dos fiadores locatícios que têm um apartamento de 3 quartos? Evidentemente que não. O fato do recurso extraordinário tratar de maconha não é argumento para limitar a constitucionalidade ao uso pessoal da maconha, porque isso o que nós estamos tratando não é disso. O tema geral, de repercussão geral, é a violação ao princípio da intimidade. Então, esse argumento é absolutamente imprestável para reduzir essa constitucionalidade apenas à substância entorpecente maconha. Além disso, quando o Supremo começa a discutir essa questão de 20 gramas, 60 gramas, para presumir quem é o usuário e presumir quem é o traficante, e isso, inclusive, no voto do ministro Alexandre de Moraes, tem 3 vezes falando em presume-se, é presumível, tal. Presunção é ficção. A gente não pode usar de presunções para fazer incidir uma matéria de natureza punitiva. Isso todos nós aqui aprendemos isso no banco da escola, da faculdade. Então, não se pode usar esse tipo de presunção para distinguir isso. Além do mais, ainda é piorado o parágrafo 2º, porque a gente já tem, e seria absolutamente desnecessário, esse tipo de parâmetro objetivo, porque se diz que esse parâmetro objetivo é necessário para distinguir o usuário do traficante e, assim, inclusive, melhorar essa questão da seletividade do sistema penal com relação a essa questão da droga. Evidentemente, nós sabemos que, se eu for pega numa boca de fumo com 60 gramas de maconha, provavelmente eu serei caracterizada como usuária, ao contrário do filho da minha faxineira, né, que, aliás, foi morto há 2 meses porque era do tráfico mesmo. Então, a gente sabe que há essa seletividade, mas essa seletividade ela há em toda a área do direito penal. Não há área do direito penal em que essa seletividade, essa racialização do direito penal não opere. Isso também não acho que seja argumento. E, sobretudo, quando a gente pensa nessa questão da presunção. Não se pode presumir isto ou aquilo para fazer incidir né, a força punitiva do Estado. Além disso, quer dizer, ainda reverbera mais ainda um certo preconceito, porque não há como não pensar que os usuários serão os bons, os traficantes são os maus. Então, os bons são aqueles que compram, que querem comprar aquilo que os maus querem vender. Então, na verdade, tudo, não tem lógica nenhuma essa criminalização. Eu sou até a favor da descriminalização total de todas as drogas, inclusive para o comércio, porque eu acho que esse comércio, a criminalização do comércio das drogas é o que causa, essa proibição é o que causa toda a violência que a gente vê a todo minuto, né? E que causa esse caos carcerário. O crime de tráfico de entorpecentes é o crime que mais prende pessoas no Brasil, e nós já passamos a marca de 1 milhão de presos, e são 37% dos presos brasileiros vêm do tráfico de drogas.
e os outros crimes muito relacionados também ao tráfico de drogas. Então, eu acho que o Supremo Tribunal Federal perdeu uma oportunidade muito importante de avançar nessa matéria e continua fazendo, ratificando, corroborando esse preconceito que a gente enxerga tanto no judiciário. Porque, veja, o próprio artigo, parágrafo 2º, do artigo 28, ele já estabelece, né, ele diz, ele já relativiza, quando diz, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Então, aí já está o elemento subjetivo que distingue as duas condutas. Isso bastaria para se entendermos que o tráfico deve continuar a ser criminalizado, e isso eu não vou ver mudar, eu acho, até sair desse planeta, mas isso já seria suficiente para distinguir as duas condutas, desde que tivéssemos um judiciário e um Ministério Público consciente, no sentido de que, e também a polícia, porque quando o Ministério Público considera esse artigo, ele considera sempre em prejuízo dessas pessoas pretas, pobres, quando considera-se um menino preto está próximo, porque tem isso, é o local onde se desenvolve a conduta. Então, se o sujeito está perto de uma boca de fumo, por mais que ele tenha lá 40 gramas de maconha, esteja dentro do limite, né, você acaba que, se ele estiver muito próximo, se ele tiver pacotinhos no bolso, ele pode ainda ser enquadrado como traficante. Né? A gente sabe que isso acontece. Mas bastaria, com essa questão do elemento subjetivo, isso bastaria diante de um Ministério Público, de uma polícia responsável e de um judiciário responsável que tivesse mais critérios na hora de receber essas denúncias. Né? Então, eu acho que essa questão é extremamente relevante. Acho que realmente é uma pena o ministro Gilmar ter mudado o voto. A gente está aí há 12 anos, né? 12 anos do início desse recurso extraordinário e 10 anos, praticamente, do início do julgamento. O ministro Toffoli pediu vista agora e aí atropelou aí essa PEC do Rodrigo Pacheco. Vamos ver o que vai acontecer. Então, era um pouco isso, essa questão que eu queria trazer para o debate, porque eu acho que é uma questão muito importante, tendo em vista a quantidade de pessoas presas por tráfico de drogas, e essa seletividade mesmo que a gente enxerga. Claro, eu não estou negando e não nego algum avanço. Acho que estipular essa quantidade pode significar algum avanço nesse sentido, mas, sinceramente, eu acho que a gente podia ter avançado bem mais, e o voto do ministro Gilmar, o voto inicial, significava esse avanço. Não sei como é que está em termos de tempo, Marcos, mas eu acho que foi mais ou menos aí o tempo que a gente estipulou, de 10 a 15 minutos, para ouvir aí os professores. Obrigado, Letícia. Sempre muito clara na sua exposição. Eu tinha duas certezas quando fiz o convite a você. A primeira é que seria uma grande palestra, como foi. E a segunda é que essa questão, né, dessas novas tendências, diante exatamente da posição do Supremo Tribunal Federal, seria uma questão muito tormentosa. E essa questão das drogas não é a única, né? É tão sensível essa questão que eu decidi criar um painel sobre isso. E à tarde nós teremos um painel exclusivamente sobre esse tema, Ótimo, que vai ótimo. se aprofundar ainda mais aí do que a Letícia disse hoje, agora, mas agradeço porque sempre sua exposição muito clara, muito objetiva e sempre com conteúdo, apesar do tempo que eu sei que é exíguo, mas conseguiu trazer para a gente uma luz aí do que estamos encarando, né, nessa questão das drogas, que é uma questão realmente muito sensível. Eu queria registrar aqui que nós temos quase 160 pessoas assistindo a nossa palestra agora ao vivo, 159, para ser mais exato. Oscila um pouco, já chegou a quase 170. E é uma honra aí,
né, estar aqui moderando um painel com esses nomes. Então, agradeço muito, Letícia. Certamente será convidada para outros eventos na ESA, também presenciais, que quero fazer também eventos presenciais. E Ótimo. agradeço muito pela sua exposição, por aceitar o convite, por estar aqui conosco. Então, agora eu vou passar a palavra para o Cristiano Fragoso, advogado criminalista, professor de Direito Penal da UERJ. O Cristiano é uma pessoa que eu sou suspeito para falar, mas eu tenho a tranquilidade de que a minha opinião sobre ele é a mesma opinião que todos têm sobre ele, então isso me deixa muito tranquilo, mas considero o Cristiano realmente um irmão, uma pessoa que eu tenho guardada no coração, é uma pessoa que eu convivi por muito tempo, principalmente por conta do pai dele, né, Fernando Fragoso, que foi uma referência para mim, na minha vida como profissional, como pessoa, e é muito bacana ver o Cristiano seguindo os passos aí do pai, também do avô, né, de toda essa família que tem uma história bonita e muito importante para o direito penal no Brasil. Então, passo a palavra agora ao nosso querido amigo, grande advogado Cristiano Fragoso. Poxa, Marcos, você quer que eu fale ou você quer que eu me emocione aqui? Porque as coisas são incompatíveis, né? Você fala logo do meu pai assim, a coisa fica um pouco complicada, mas é, vamos lá. É, bom dia a todos, né? Para mim é uma satisfação muito grande participar desse painel intitulado As Novas Perspectivas do Direito Penal diante da jurisprudência do Supremo. Essa satisfação se deve, basicamente, a três motivos. Primeiro, porque é sempre um prazer poder trocar ideias na ESA, que é verdadeiramente a casa do advogado. Em segundo lugar, em virtude do convite ter partido do nosso moderador, esse meu querido colega, muito mais do que colega, né? Marcos Criciúma, que há cerca de 25 anos atrás começou sua bela carreira no escritório criminal da minha família e hoje, por seus inegáveis méritos, é um criminalista completo e, e realmente um grande amigo. Muito obrigado, Marcos, pelo convite. Em terceiro lugar, mas não por último, em virtude de eu estar aqui ladeado por dois advogados criminais verdadeiramente excepcionais, modelos de atuação profissional técnica, combativa e ética, que são Carlos Eduardo de Campos Machado e Letícia Jóstenes e Silva, que, de fato, honram, as tradições familiares respectivas, e para mim é uma honra. Bom, como nosso tempo é exíguo, né, como disse o próprio Marcos, eu vou passar logo para os pontos que me parece que possam ser abordados. A minha ideia seria fazer dentro do possível, uma visão um pouquinho mais panorâmica. Claro que com o tempo não é possível, mas me parece sempre difícil, normalmente motivo de posterior embaraço, tentar prognosticar quais seriam as novas perspectivas em qualquer área da atuação humana. O homem é inovador, em alguma medida, até imprevisível, e por isso o futuro também o é. E por mais que profetas, videntes, leitores de mão e certos economistas queiram vaticinar o porvir. Com isso, mais do que tentar adivinhar em que direção a atual jurisprudência do Supremo imprimirá a sua inegável força de conformação da ordem jurídico-penal, eu vou tentar fazer uma análise do possível cenário relativamente ao direito penal. E para isso, eu vou me valer de 5 critérios que tratam das possíveis linhas de desenvolvimento do direito penal. E vou tentar trazer aportes da jurisprudência do Supremo relativamente a cada um desses 5 critérios. Esses critérios foram pensados por um importante penalista alemão chamado Joachim Vogel, se escreve Joaquim, com CH, Vogel, que faleceu prematuramente há mais ou menos uns 50 anos atrás, num acidente de barco em Veneza. Ele estava prestes a assumir uma cátedra em Munique, que é uma das mais ambicionadas na Alemanha,
E o Vogel, ele estudou o impacto do nazismo na ciência penal alemã e ele usou esses critérios para comparar o direito penal alemão antes, durante e depois daquela nefasta época hitleriana. Quais eram os critérios de Vogel e como eles são eventualmente relevantes para nós? Vamos tratar de cada um deles. O primeiro critério que ele usava para avaliar o direito penal era um critério relacionado com a expansão. Será que o direito penal vai se expandir ou vai se retrair? Haverá cada vez mais âmbitos da sociedade, da economia, do Estado, que vão ser abrangidos por lei penal e por punições concretas? Ou será que internamente no direito penal vão surgir cada vez mais teorias jurídico-penais e regulações cada vez mais complexas e intensas? Ou seja, em suma, haverá uma expansão do direito penal, uma retração do direito penal. A mim parece que é inequívoca a tendência expansiva do direito penal. Essa tendência de expansão do direito penal é um fenômeno global. Nos Estados Unidos, há um professor chamado Douglas Ussac, da Rutgers University, que fica em Nova Jersey, que diz que ninguém naquele país parece preparado para estimar a quantidade de leis penais vigentes nos Estados Unidos. Tal a quantidade, ele fala em overcriminalization. Na Alemanha, havia um jurista recentemente falecido que afirmava que, embora fosse até tolo do ponto de vista político-criminal, a expansão do direito penal, esse é o Zeitgeist, esse é o espírito do tempo, né? É algo irrefreável. E o próprio Jesus Maria Silva Sanches, na Espanha, diz que nós vivemos tempos de direito penal. Há uma confiança inquebrantável, apesar de todas as provas em contrário, é um paradoxo, e que sempre se busca expandir o direito penal. Isso acontece também no Brasil. Diuturnamente são editadas leis penais que expandem a legislação a âmbitos inauditos ou aumentam a punição em âmbitos já conhecidos. Estima-se hoje que existem mais de 1.800 tipos penais vigentes. Todo mundo quer um tipo penal para chamar de seu. Então, salvo raríssimas exceções, as leis penais sempre expandem poder punitivo. Lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal não tem sido um agente no sentido de conter a expansão do direito penal. Muito raramente, o Supremo Tribunal Federal diz que o crime A ou o crime B, ou a pena A ou a pena B é inconstitucional, seja por ser desproporcional ou por ser desnecessária. Muito ao contrário, muitas vezes o Supremo Tribunal Federal até amplia, por meio da interpretação, o direito penal. Um exemplo da ampliação pela interpretação, outros poderiam ser dados, está na antecipação do momento consumativo do furto ou do roubo, que é uma questão importante para a massa de pessoas presas, é muito grande, mais ou menos 30% de pessoas presas por esses delitos. Antes, considerava-se que a consumação ocorria no instante em que o agente obtém a posse mansa da coisa. De um tempo para cá, mesmo sem alteração legislativa, o Supremo passou a entender que basta que a coisa saia da esfera de disposição ou de vigilância da vítima. Isso significa, por exemplo, que nos casos de perseguição, o crime já está consumado, e não apenas tentado, no caso de perseguição, que a pessoa posteriormente seja pega. Portanto, a pena será maior, não haverá uma diminuição de pena. Então, o Supremo não tem sido um agente de contenção dessa expansão. Um segundo critério que o Vogel usa é um critério relacionado com a materialização. Será que o direito penal vai ficar ligado a regras formais, formalizadas, relacionadas com a segurança jurídica? Ou será que, eventualmente, ele vai se liberar dessas regras formais, mesmo que sejam eventualmente constitucionais, e dar mais poder de discricionariedade, quiçá de arbítrio, ao juiz, buscando critérios de uma suposta ou de uma real justiça material do caso concreto? Hoje há, me parece, uma clara tendência de materialização do direito penal, uma diminuição das amarras formais, especialmente do princípio da legalidade. Isso se dá não só no âmbito legislativo, com a criação de tipos penais com conceitos indeterminados, que evidentemente permitem um maior arbítrio judicial, mas também no Supremo Tribunal Federal. Tem havido essa tendência de materialização, flexibilizando essas amarras formais. Eu daria dois exemplos.
Primeiro é a questão da equiparação da discriminação da identidade de gênero e de orientação sexual ao conceito de racismo da Lei 7.716 de 89, que foi feita pela ação direta de inconstitucionalidade por omissão 26 e pela mandado de injunção 4733. Essa equiparação não consta do texto legal. Independentemente de se considerar que essa decisão viola o princípio da legalidade, como alguns querem, ou se essa decisão é uma decorrência de mandatos constitucionais de criminalização e de interpretação conforme, ou seja, de valores substanciais, materiais do texto constitucional, é inequívoco que o Supremo Tribunal Federal se mostra mais preocupado com a justiça material do caso concreto do que com aspectos formais da justiça, mesmo que a formalidade seja uma questão relacionada com o princípio da legalidade. Outro exemplo claro é a decisão do Supremo sobre o termo inicial da prescrição da pretensão executória, ao dizer que o cômputo do prazo se inicia com o trânsito em julgado para ambas as partes e não com o trânsito julgado só para a acusação, que é o que consta expressamente no artigo 112, inciso 1 do Código Penal. O Supremo, no agravo no recurso extraordinário 848107, o tema 788, de repercussão geral, disse que a pena, como ela não pode ser executada antes do trânsito em julgado para ambas as partes, a prescrição dessa pena só pode se iniciar após esse evento duplo de trânsito para os dois. É uma questão também de valores constitucionais, fala-se até em presunção de inocência e tal. Mas certamente não se dá valor ao princípio da legalidade, que está lá dito no artigo 112, tem que ser o trânsito julgado para a acusação. O terceiro critério é um critério relacionado com a eticização do direito penal. Será que o direito penal vai manter uma ética, melhor, desculpe, uma independência em relação à ética, que é algo que o iluminismo separou com contornos muito claros, ou será que muitas vezes o direito penal vai ser influenciado, até confundido com a ética? Ou seja, o direito penal vai se eticizar mais? Me parece ter claramente uma tendência de eticização do direito penal. Quantas vezes na aplicação da pena isso se manifesta a partir de um momento de pena por conta da suposta conduta social da pessoa e mesmo até, eventualmente, por conta da conduta processual do réu. O réu se portou mal na audiência, então ele recebe uma pena maior. Além de que, várias incriminações têm um cunho ético. Não vou nem falar de hipóteses que já estão superadas por revogação, como o adultério, a sedução, mas a incriminação do próprio rufianismo, que é bastante discutível em várias hipóteses. Isso também, eventualmente, se manifesta até em casos de muitos juízes que, além de condenar a pessoa, resolvem admoestar réus, dando-lhes lição de moral. Isso acontece também claramente no direito penal da administração pública. O Supremo e o próprio STJ têm muitas vezes invocado critérios de moralidade administrativa para impedir, por exemplo, o reconhecimento da tipicidade penal por insignificância em crimes bagatelares contra a administração pública. Há um autor alemão também, Klaus Volk, que dizia que hoje o direito penal é um substituto da ética. O direito penal está perdendo sua condição de última ratio, se tornando prima ratio. Já que as pessoas não são mais constrangidas por normas éticas, que se preveja sanção penal para garantir certas condutas. Lamentavelmente, isso muitas vezes acontece, especialmente no âmbito da aplicação da pena. O quarto critério seria uma questão relacionada com a subjetivização do direito penal. Será que o direito penal vai se tornar mais subjetivo? Ou seja, aspectos relativos ao lado subjetivo do fato, ou da própria pessoa, como, por exemplo, a personalidade, a periculosidade, a atitude interna, vão ser mais invocados para impor pena? Tem uma tendência nesse sentido. Quando a Letícia usou o exemplo de que uma pessoa pobre ou rica vai ser qualificada como usuário ou traficante em virtude disso, né, da sua condição social, do local em que o fato acontece, isso mostra uma tendência subjetivizante de direito penal de autor, claramente. São aspectos da personalidade do agente que são usados para aumentar a pena, para diferenciar qual o tipo penal. O Supremo tem reiteradamente dito que a agravante genérica obrigatória da reincidência é legítima. Disse isso no recurso extraordinário 453.000. E também inseriu
no crime continuado aspectos de requisitos subjetivos para que pudesse se aplicar o crime continuado não concurso material, que simplesmente não constam do artigo 71 do Código Penal, como, por exemplo, a necessidade de dolo de conjunto e de que não se trate de um criminoso habitual ou profissional. São questões que não estão no artigo 71. E mais ainda, esse requisito de não se tratar de criminoso habitual está inserido como critério impeditivo do acordo de não persecução penal, no artigo 28A do Código de Processo Penal. Tudo leva a crer que o Supremo não vai ver nenhum problema nessa exigência, embora não haja nenhuma definição legal, diferentemente do que acontece no direito penal italiano, do que seja criminoso habitual. Chega a haver uma certa confusão na jurisprudência, dizendo que bastam certas anotações não esclarecidas na FAQ para indicar que a pessoa é criminoso habitual e impedir aumentar a pena, impor pena mais grave. E eu já vou terminar. O quinto critério é uma questão relacionada com a funcionalização social do direito penal. Ou seja, ao direito penal será dada a função de fazer a sociedade funcionar. Em que medida o direito penal vai se afastar das ideias de retribuição, ou mesmo de proporcionalidade, e vai ser usado para atingir certos fins sociais, como, por exemplo, o equilíbrio social, o controle, o direcionamento individual. Parece haver uma clara tendência de que o direito penal deve se adequar a fins externos. É claro que a ideia de prevenção, como função da pena, é amplamente disseminada e é um indicativo disso, mas não se trata só disso. Se trata de se entender que o direito penal é um agente importante para funcionar a sociedade. Há autores que chegam a dizer, como Bernhard Schunemann, que a principal tarefa do direito penal é a proteção do futuro humano. É uma tarefa realmente ambiciosa. O direito penal ser visto tendencialmente como uma panaceia para todos os males, ou mesmo como um instrumento para garantir o futuro humano na Terra. Não se pode dizer que o Supremo Tribunal Federal vá se seduzir por essa ladainha, né? O Supremo Tribunal Federal certamente entende que a pena é um mal necessário, eventualmente, não uma solução adequada para todos os males sociais. Até porque o Supremo, por exemplo, reconhece a situação calamitosa dos nossos presídios. Mas talvez o Supremo pudesse ter uma função de proa no sentido de uma análise mais criteriosa das reais possibilidades do direito penal de conformar a realidade, que, lamentavelmente, é muito reduzida essa possibilidade. Penso que esses 5 critérios que se superpõem e se influenciam muito mutuamente permitem demonstrar que, lamentavelmente, o direito penal está num processo de expansão, de materialização com perda de amarras formais, com eticização, ou seja, com a perda de uma certa secularização, uma separação do direito penal da ética, uma subjetivização e uma funcionalização do direito penal. Penso que nós, advogados, temos que ter consciência dessas tendências, de modo a atuarmos de modo estratégico, porque penso eu, com todo respeito aos demais, que os advogados são os únicos agentes capazes de minorar ou até reverter essas tendências, reconduzindo o direito penal a limites de um Estado democrático de direito. Muito obrigado. Obrigado, Cristiano. Parabéns aí pela sua exposição. Agora nós temos 187 pessoas assistindo ao vivo aqui a nossa palestra e agora tenho a certeza de que todas concordam comigo de que você é um grande advogado, um grande nome, sempre muito preparado, muito técnico, trazendo doutrina alemã, norte-americana, mas sem se furtar de reconhecer e enxergar os problemas práticos também aqui das questões criminais, penais, no processo penal brasileiro. Então, eu te agradeço aí pela exposição, pelo convite que você aceitou e estar aqui conosco é sempre uma alegria. Trazer o seu conhecimento para a gente realmente é muito bom. E assim como a Letícia fez uma grande exposição, espero Obrigado. contar com você também, assim Prazer. como a Letícia, nos próximos eventos da ESA. Eu vou então agora passar a palavra para o nosso último palestrante, Dr. Carlos Eduardo Machado, também advogado criminalista, com uma longa atuação, né, na área criminal, conselheiro efetivo da OAB Rio de Janeiro, atualmente primeiro vice-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB,
também faz parte, assim como todos nós aqui desse painel, da Comissão de Direito Penal do IAB. Então, é uma grande alegria tê-lo aqui também conosco e passo a palavra para a sua exposição. Está sem som, hein? Continua sem som, agora sim. Agora sim. Agora Está sim. aberto. Muito obrigado, Marcos. Bom dia a todos e todas. Letícia Lins e Silva, Cristiano Fragoso. É também para mim uma honra participar desse painel. Como disse a Letícia, uma confraria, né? Eu que sou um pouco mais velho que eles, então tive a oportunidade de ver o Marcos estagiário ainda no escritório do Fragoso, o Cristiano também e o Rodrigo estagiários no Congresso de BCCRIM lá em São Paulo. Tive a oportunidade de apresentá-los ao Zaffaroni, que queria muito conhecer, porque tinha sido muito amigo do avô deles, do Eliano Fragoso. Dei muito com o tio deles, o Zeca, o Fernando, a Letícia também, de uma família aí que a gente convive na advocacia há muito tempo. Meu pai se dava muito com o tio dela, o ministro Evandro Lins e Silva, com o Técio também. Eu conheci também o Raul Lins e Silva. Então, realmente uma confraria onde nós vamos chegando, né? Depois nós temos os nossos antecedentes, o nosso passado, felizmente, todos nessa linda profissão, né, que a gente tanto ama, que é a advocacia criminal. E a advocacia criminal, obviamente, é uma luta pela afirmação do direito perante os criminais, perante os tribunais, e temos, ao final, o Supremo Tribunal Federal, que exerce uma função importantíssima, né, na dicção do que vem a ser, né, as características da tipicidade, do processo penal, as nulidades, procurando irradiar para o Brasil lições sobre a aplicação da lei penal, sobre o funcionamento da justiça criminal. Infelizmente, nem sempre essas lições são aquelas que estão de acordo com o nosso pensamento. Nem sempre o pensamento do Supremo é o pensamento dos advogados criminais, daqueles que têm uma visão de que o direito penal deve exercer um limite ao poder punitivo do Estado. Não é? Muitas vezes eles fazem interpretações onde eles buscam o alargamento do poder punitivo. E aí temos essa divergência com a jurisprudência que vem sendo, muitas vezes, propagada pelo Supremo Tribunal Federal. O Marcos me apresentou aí como eu sou vice-presidente do IAB. Na verdade, não sou nada. Eu estou conselheiro estadual, eu estou na primeira vice-presidência do IAB, eu estou na presidência do Grupo Brasileiro, mas o que eu sou mesmo, eu sou advogado criminal. A advocacia criminal é a minha paixão. Essa é a profissão que eu escolhi, essa é uma coisa que está dentro de mim, que eu trago desde a minha juventude, do momento que eu escolhi ser advogado criminal, por ver meu pai atuando na advocacia criminal e vi que eu vejo assim, um apaixonado, a beleza pela profissão. Nem todos veem assim, né? Procuro, às vezes, nos equiparar aos nossos clientes, aos feitos nos quais nós os estamos defendendo, os malfeitos, mas nós defendemos os direitos deles, e muitas vezes as pessoas não entendem isso, pensam que nós defendemos o crime. Não, nós defendemos o direito das pessoas, que os direitos sejam respeitados. Seja lá em que situação, em qual seja o motivo do processo. O advogado civilista pode cuidar de um despejo, o trabalhista de uma reclamação trabalhista, horas extras e tudo mais. O advogado criminal, via de regra, estando na acusação ou na defesa, ele vai estar atuando num enredo que envolverá a acusação da prática de um crime, o que mexe muito com a emoção das pessoas, não é? E também de toda a máquina estatal, daqueles que estão os operadores do direito, que estão atuando pelo Estado, a polícia judiciária, o Ministério Público e o Judiciário também. Então, muitas vezes, embora as regras estejam claras e estabelecidas de como deve seguir o processo, desde o início a investigação, a acusação, como deve ser formulada, as provas que ela deve validar e respeitar, e o juiz também, o que deve deferir para a defesa, ou indeferir na acusação, muitas vezes
essa coisa que vemos com uma certa clareza, talvez equivocada, eles não veem da mesma forma. E precisamos ir aos tribunais superiores para ver aquele direito respeitado, para ver aquela prática policial repudiada, para ver aquela denúncia inépita, exagerada, limitada, a exclusão dos excessos da acusação. E também, às vezes, na forma da condução das audiências, em deferimento de pleitos da defesa, que sejam reparados pelos tribunais superiores para que o processo tome o rumo normal. E muitas vezes essas questões nós só conseguimos vê-las respeitadas, acatadas e restaurado o direito, como nós o vemos, pelo Supremo Tribunal Federal ou pelas instâncias superiores. Então, temos sempre uma atuação muito constante nos tribunais superiores, nos tribunais de Brasília, no Supremo Tribunal Federal, porque, inevitavelmente, essa emoção que impregna, que circula pela justiça criminal, mais do que as outras áreas, mais do que a área civil, trabalhista e o direito público, essa emoção que acaba criando uma interpretação, muitas vezes, equivocada do direito, na ânsia de ver aquela pessoa imediatamente punida pelo fato do qual ela é acusada, ao invés de respeitar a regra do jogo e entender que a prisão provisória durante o processo é excepcional, que o momento do cumprimento da pena será após o trânsito em julgado. Então, todas essas questões nos tribunais superiores são mais fáceis de verem, se nós conseguimos vê-las reconhecidas. Né? A luta, muitas vezes, lá nos tribunais, Supremo Tribunal Federal e STJ, eles estão um pouco mais protegidos do calor do ambiente estadual onde acontece o ilícito penal. Não que estejam completamente imunes, porque existem determinados fatos, determinadas situações onde o clamor corre por todo o território nacional. Então, hoje em dia, com a imagem, com a comunicação imediata de coisas que acontecem no mundo inteiro ou em qualquer local do território nacional, aquele sentimento que muitas vezes era restrito às autoridades estaduais, às autoridades que estavam mais próximas do fato, acaba se expandindo e chegando também aos tribunais superiores. Então, não é incomum que determinados casos demoram muito a reconhecer, a fazer valer o direito como deve ser. Embora eu acho que um exemplo claro, hoje em dia, estamos vendo aí na questão da Operação Lava Jato, que num momento inicial, naquele furor, naquele sentimento de repulsa ao escândalo da corrupção que estava sendo descoberto, a regra do jogo, as garantias individuais foram jogadas para um segundo plano. O Supremo fechou com a causa da moralização. E, por conta da causa da moralização, permitiu por muito tempo que ilegalidades, que arbitrariedades fossem praticadas no curso daquela operação, que prisões cautelares fossem prorrogadas de forma desnecessária para constranger os acusados a fazerem acordos de colaboração. O Supremo demorou muito a ver que estava criando um verdadeiro monstro, pessoas que não estavam sendo limitadas pelo poder dos tribunais, onde o poder punitivo estava absolutamente sem limite, tanto na atuação da polícia, do Ministério Público, como das autoridades judiciais de primeira e segunda instância. E agora vemos, exatamente a partir de um acaso, de um hacker, do Intercept, aquilo que todos desconfiavam, como aquilo ficou comprovado. Aquela relação promíscua de acusação Ministério Público e juiz que feriam a imparcialidade necessária num processo judicial, e o Supremo, então, com uma decisão, começou a virar, e hoje vemos vários processos sendo anulados, não porque há benevolência das cortes superiores, não porque há o objetivo de favorecer a corrupção, de forma alguma, mas simplesmente porque já há uma visão serena, uma visão correta dos abusos que foram cometidos, das interpretações equivocadas, criando juízos quase que uma competência universal,
processos. A Petrobras foi transferida para o Paraná, não se sabe por quê, a 13ª Vara Federal do Paraná julgava todos os casos da Petrobras, a 7ª Vara do Rio de Janeiro também, julgando todos os casos que ocorriam no Rio de Janeiro, na administração estadual, municipal, que não tinham verba federal, e, embora os advogados protestassem contra aqueles excessos, aquela falta de competência, isso não era reconhecido naquela época, mas, felizmente, hoje já é. Então, o primeiro ponto que eu tenho que colocar é isso, essa questão o lado emocional que envolve a justiça criminal e que, muitas vezes, afeta as decisões das cortes e acaba chegando, infelizmente, também nos tribunais superiores. A história da advocacia é a história da luta para fazer respeitar a regra do jogo. E, muitas vezes, o sentimento de tentar salvar os processos, mesmo aqueles que andam de forma equivocada, a jurisprudência vai evoluindo e vai flexibilizando as nulidades. Eu anotei aqui exemplos. Antigamente anulavam sentenças quando o relatório era incompleto e não retratava exatamente o que estava nos autos. Hoje, essa nulidade, que foi até a década de 60 ainda muito usada, ninguém mais argue, porque não seria reconhecido. O artigo 514 do Código de Processo Penal também, no rito dos crimes praticados pelo funcionário público no exercício da função, que exigia um exame prévio, uma defesa prévia antes do recebimento da denúncia, foi uma nulidade também por muito tempo reconhecida, depois flexibilizada para situações quando a pessoa tinha sido indiciada, quando tinha sido ouvida no inquérito policial, então não se fazia mais aquela nulidade ser reconhecida. Inépcia da denúncia, a gente até comenta com um certo humor, não é? E brincadeira, mas é triste. As denúncias continuam sendo ineptas, muitas delas, mas não são mais reconhecidas. Eles têm jurisprudência para salvar, de que é possível entender. Muitas vezes acusam a própria defesa apresentada. A defesa tem 40 folhas, então ela pôde perceber muito bem qual era a acusação. Muitas vezes a denúncia não traz elementos essenciais que deveria ter. Mas se é uma denúncia por um crime ambiental e falta um laudo lá, eu tenho condições de dizer que falta materialidade, é óbvio. Embora isso não isenta a denúncia de descrever de forma mais detalhada como foi aquela poluição, como foi causada aquela poluição, local, data, qual foi a participação daqueles agentes, via regra, nos crimes societários, porque envolve o crime ambiental, a questão da administração da empresa, a individualização da conduta, a conduta de cada um dos seus diretores para aquele fato, mas aí há uma jurisprudência de que nos crimes coletivos deve-se flexibilizar essa obrigação de individualização das condutas, ou seja, a jurisprudência vai caminhando, sempre num determinado sentido, de relaxar, reduzir a força daquelas nulidades que, em determinado momento, são suficientes para anular o processo e para que outros possa ser feito seguindo as regras do jogo. E das decisões dos tribunais superiores, a gente vem alternando o Supremo, momentos mais liberal, momentos com uma formação mais conservadora para a área criminal. Isso tem sido a história, pelo menos que eu vi na minha atuação aí como advogado na justiça criminal, e já tem 40 anos de carteira vermelha, de carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. E nesse tempo eu vi isso. A jurisprudência, antigamente, eles iam mudando o direito, mas hoje, certos direitos que eles não podem mudar, dizer que não existe, que a nulidade não está lá, eles acabam hoje em dia criando uma jurisprudência de não examinar aquilo que nós levamos ao conhecimento deles. Então, quando foi criado o STJ, o Supremo Tribunal Federal, após a Constituição de 88, era muito comum fazermos os habeas corpus, um decreto de prisão preventiva, você fazia um habeas corpus ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Federal, o relator indeferia liminar, você ia ao STJ, se o relator indeferisse liminar, você ia ao Supremo Tribunal Federal, e aquilo era examinado. E simplesmente o que estava sendo examinado era o decreto de prisão preventiva que não tinha fundamentação, que, não sendo
reparada aquela ilegalidade pelo relator do Tribunal de Justiça, buscava-se no STJ e buscava-se no STF. Pois bem, a partir de um determinado momento, eles passaram a decidir para não examinar aquilo que não podíamos impetrar mais habeas corpus contra o ato do relator. Precisávamos aguardar a decisão da turma, porque o Tribunal Superior, o tribunal acima, só era competente para examinar a decisão da turma, não a decisão do relator. Não é? Precisava da decisão do colegiado, já criando uma restrição ao exercício da advocacia e à prestação jurisdicional. Aí eles começam a não prestar a jurisdição daquele cidadão que está preso ilegalmente. Eles não dizem se o decreto tem fundamento ou não. Não posso examinar. Tem que ser julgado lá pelo TRE para que o STJ possa examinar. Tem que ser julgado pela turma do STJ, que vai demorar 4 meses, 5 meses, 6 meses, para que o Supremo possa examinar aquela situação, se o decreto tem de prisão preventiva, tem fundamentação ou não tem fundamentação. Ou seja, é o que eles chamam uma jurisprudência defensiva. Defensiva de quê? Defensiva de proteção ao direito do cidadão, defensiva das garantias individuais ou defensiva da não prestação jurisdicional. Qual o sentido dessa expressão defensiva? E aí depois evoluíram nessa proteção, nessa deslegitimação do habeas corpus como um instrumento de reparação rápida a um processo indevido, a um processo criminal que não está correndo dentro dos trilhos. Eles invocaram agora que o habeas corpus você precisa utilizar o recurso, se há recurso ordinário, se há recurso previsto em lei, não podemos nos utilizar do habeas corpus para ver aquela ilegalidade reparada. Então, a pessoa, quando ela tem que aguardar o julgamento da apelação, tem que recurso especial, recurso extraordinário, que são recursos que uma série de questões formais para serem seguidas, que demoram uma eternidade pelo menos para aquele que está sendo processado, que tem uma condenação criminal, quando a matéria é puramente de direito, que poderia ser perfeitamente examinada pelo Tribunal Superior imediatamente e corrigido o rumo do processo. Não, hoje criam essa jurisprudência, não, será a supressão de instância, tem que seguir o rito dos recursos ordinários, também gerando um atraso na devida prestação jurisdicional da área criminal, que é delimitar o curso do processo para que seja dentro da lei, que é reparar qualquer ilegalidade que esteja acontecendo na condução, no andamento do processo. Esse reparo deveria ser imediato, mas eles se reservam para ir excluindo e, num caso ou outro, trazem, aí eles entendem que a decisão é teratológica e aí pode ser examinada. Mas, na verdade, deveriam examinar sempre, deveria ter a prevalência do mérito sobre essa questão processual, esses impedimentos que eles vão criando na área criminal, com uma limitação ao habeas corpus que absolutamente não está de acordo com a história da doutrina brasileira do habeas corpus, que é exatamente a liberdade do advogado utilizar e a pronta reparação, negação daquela ilegalidade, reparação da ilegalidade que está ocorrendo no curso do processo, mesmo processos onde havia o trânsito em julgado. Os advogados poderiam não usar a revisão criminal para anulação das decisões. Eles, hoje em dia, existe, você tem que usar a revisão criminal, ou seja, criaram uma limitação, uma nova doutrina de habeas corpus em desacordo com a tradição do Supremo Tribunal Federal e a doutrina que vem desde Rui Barbosa, que os brasileiros tinham como um grande orgulho a nossa doutrina ampla do habeas corpus como meio de reparar qualquer ilegalidade que estivesse ocorrendo no processo, mesmo ilegalidade processual. Hoje eles querem se limitar às questões apenas quando o cidadão estiver preso. Quando é questão processual, a gente sabe que dificilmente vai ser reconhecido pela via do habeas corpus. Eles não gostam de examinar, preferem esperar que o processo tenha sentença, a apelação, para então examinar aquela questão, aquela preliminar, aquela nulidade, num recurso especial ou num recurso extraordinário.
Com relação ao Supremo, o que a gente vê, nós da área criminal, um conflito que existe, é que o Supremo é que dá a última palavra, não só na Constituição, mas no direito penal e no processo penal também. Embora há uma discussão se essa é a vontade do legislador, porque o Supremo interpreta a Constituição, mas o STJ é a legislação infraconstitucional, o TST é a legislação infraconstitucional da Justiça do Trabalho, a CLT. Mas hoje em dia temos esse conflito entre o Supremo e os tribunais superiores. Na Justiça do Trabalho, por exemplo, em determinados casos, o TST tem reconhecido o vínculo empregatício e o Supremo não reconhece. E há essa disputa, mas a matéria é da CLT e o TST acha que o Supremo não devia entrar naquela seara. Na esfera criminal, temos o mesmo conflito. No fundo, e é um conflito interessante, porque muitas vezes, para nós, o Supremo é muito melhor que os tribunais inferiores, mas no momento não é. Nós temos um Supremo formado por pessoas de formação do processo civil, que não atuaram na área criminal, que não, a vida inteira, 30, 40 anos, não cuidaram do processo penal, não cuidaram do direito penal. Mas hoje eles é que dizem qual é a melhor interpretação para a legislação infraconstitucional, a legislação penal e a legislação processual penal. E esse conflito surge, nós temos, por exemplo, entre o Supremo e o STJ, nos crimes ambientais. O legislador fez a opção clara, a Constituição, vamos criminalizar os crimes ambientais. Perfeito. A pessoa jurídica pode ser criminalizada também, pode responder criminalmente. Acabou a coisa de que foi criada pela Constituição, entendeu-se assim, a responsabilidade criminal da pessoa jurídica. Perfeito. Cabe a quem? Ao legislador estipular como é essa responsabilidade criminal. O legislador, então, optou pela dupla imputação, que existem vários sistemas no mundo inteiro, e o sistema da dupla imputação existe. A pessoa jurídica responde quando houver uma decisão do seu órgão diretor, daqueles que efetivamente comandam a empresa, não uma decisão de um gerente de sede, por exemplo, um supermercado, uma decisão de um gerente de uma das filiais, mas o órgão diretor, o conselho, a diretoria, que efetivamente é o que eles colocam como a cabeça, o cérebro da pessoa jurídica. Então, precisará haver a responsabilidade de uma dessas pessoas para que houvesse a responsabilidade da pessoa jurídica. Mas não um motorista que está dirigindo deslocadamente, porque ele não é o cérebro, não está tomando decisão pela pessoa jurídica, é uma decisão individual dele. Então, o STJ, nas duas turmas, aceitou que há a necessidade da dupla imputação, que era preciso, conforme o artigo 3º da Lei 9.608, o artigo 3º dizia de ter a responsabilidade de uma pessoa, a responsabilidade de alguém que fosse no interesse da empresa, a decisão com alguém da direção, e no interesse da pessoa jurídica. E o Supremo, numa decisão, entendeu que não esse entendimento era inconstitucional. Não era inconstitucional, era simplesmente uma opção do legislador de seguir um caminho que deveria ser respeitado. Da mesma forma, hoje em dia, o reconhecimento. O STJ tem reconhecido que aquela regra, o artigo 226 do Código de Processo Penal, é mandatória, tem que ser seguido pela autoridade policial para fazer o reconhecimento, sob pena daquele reconhecimento não ter validade. Então, esse é o posicionamento do STJ, já da seção criminal. E o Supremo vem e decide que não, que o artigo 226 é uma mera sugestão de rito a ser seguido no reconhecimento, mas que, se não for seguido, também não gera nulidade daquele reconhecimento. Aquele reconhecimento deve ser respeitado como positivo, como prova para a condenação do cidadão. Ou seja, é o Supremo saindo da sua esfera constitucional e entrando na esfera da legislação infraconstitucional, que seria o intérprete da Constituição, o intérprete que a Constituição determina para a legislação infraconstitucional é o Superior Tribunal de Justiça. Como para a CLT é o TST, mas o Supremo vem colocando a sua visão conservadora e, às vezes, não tão especializada, porque o STJ tem duas turmas criminais e o Supremo não tem turma especializada na área criminal, e muitos dos seus ministros, a formação não é da área criminal, mas eles hoje é que dizem como é o direito penal, como é o que caracteriza a tipicidade de um determinado crime e o que não caracteriza. Então, temos esse problema, que é um problema muito sério, porque temos
um Supremo com a formação de civilistas, de pessoas do processo civil, que muitas vezes discordam das turmas especializadas dos tribunais superiores, notadamente Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior Eleitoral. Cabe ainda um ponto importante para os advogados criminais. Eu poderia falar também a questão aqui do princípio da insignificância, que o Supremo cria algumas regras para que seja reconhecida, quando, na verdade, jurisprudencialmente, aquelas regras não se coadunam com o princípio da insignificância. O princípio da significância retira a tipicidade. Então, a reiteração não pode trazer tipicidade onde não tem tipicidade. Não é? O que é atípico, e ponto. Tá? Bom, mas é o entendimento do Supremo. Se há reiteração, dependendo se a pessoa tem antecedentes criminais, coisas que fogem inteiramente da conduta que está sendo analisada, colocando em outra esfera essa avaliação da tipicidade ou não de determinada conduta insignificante. Mas a boa notícia, não temos só notícia ruim, é que efetivamente o Supremo Tribunal tem dado uma interpretação bem ampla à reclamação do artigo 988 do Código de Processo Civil, e que era um recurso, via de regra, restrito às decisões, aqueles processos, a extensão e reclamações e pedidos de extensão para as pessoas que estavam inseridas naquele caso específico onde era proferida a decisão, e ele tem admitido que determinadas decisões, mesmo em outros processos, em outras investigações, ferem precedentes do Supremo Tribunal Federal, ferem a autoridade de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em determinado caso, e tem estendido, tem imediatamente sanado aquelas ilegalidades praticadas, muitas vezes, nas instâncias inferiores, ou pelo menos decisões das instâncias inferiores que estão em desacordo com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. E isso realmente é salutar, porque nós temos, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo se rebela o tempo todo contra as decisões do STJ, especialmente em casos de entorpecentes, sobrecarregando sobremaneira os tribunais superiores, que têm que julgar repetidamente aquilo que já está mais do que estabelecido na sua jurisprudência. E o Tribunal de Justiça de São Paulo entende que é muito bonito se rebelar contra aquilo e não seguir a orientação do Tribunal Superior, do Superior Tribunal de Justiça. Então, esse alargamento, essa ampliação do alcance da reclamação é uma medida importantíssima, é quase um substituto do habeas corpus para que a gente possa sanar as ilegalidades que estão ocorrendo no processo, ou pelo menos decisões que estão em desacordo com as decisões dos tribunais superiores, de forma imediata, por uma via direta, sem ter que ficar correndo o trâmite das apelações, dos recursos especiais e extraordinários. O que eu aconselho aos advogados que estão aí atuando na área criminal hoje é isso, especial atenção para a reclamação, que tem sido um instrumento importantíssimo para nós, advogados. Podemos ver reconhecidas determinadas nulidades de forma célere, imediata, pelas cortes superiores. Marcos, eu agradeço a você o convite, uma honra participar desse painel, falar aqui na Escola Superior, o trabalho que vocês estão fazendo aí, extraordinário, esse número de pessoas da audiência. Agradeço a todos e todas aí que vêm me ouvindo nessa hora, já todos com bastante fome, já passamos do meio-dia muito. Obrigado, Marcos, obrigado a todos. Obrigado, Carlos Eduardo, sempre trazendo aí a sua experiência na advocacia criminal, isso é muito importante, né? Quase cerca de 170 advogados aí assistindo e certamente aprendendo muito aí com toda a sua trajetória, com as suas dicas, os toques, as orientações para os advogados, alguns iniciantes que devem estar aí nos assistindo e certamente levarão aí uma lição, não só da experiência do Carlos Eduardo, mas, né, dessa conteúdo trazido pelo Cristiano Fragoso, pela Letícia Lins e Silva. Eu queria muito agradecer a todos vocês por estarem aqui conosco, aceitar esse convite, trazer o conhecimento de vocês aqui para que todos esses advogados, realmente é uma alegria ter mais de 170 pessoas
assistindo uma palestra e são advogados não só do Rio de Janeiro, aqui do município, mas do estado todo. E com esse congresso, né, virtual, exclusivamente virtual, nós conseguimos esse alcance de levar a experiência de grandes advogados como vocês aqui que palestraram para todos o estado do Rio de Janeiro, né? Esse era um dos objetivos da ESA, da OAB, com a realização desse evento. Então, eu agradeço muito todos vocês. As palestras foram incríveis, eu tinha certeza que seriam, não tinha nenhuma dúvida. Quero fazer também eventos presenciais lá no auditório da ESA e quero contar com vocês também para isso. Convido todos que estão assistindo aqui. Agora haverá uma pausa para um almoço e às 2 horas o painel 9 sobre impressões do Supremo Tribunal Federal acerca da descriminalização ou não do uso de entorpecentes e a definição de quantidade para distinguir tráfico e uso. Uma questão até que a Letícia já trouxe aqui bastante, já deu aí o pontapé inicial, né, sobre o tema, e aí na palestra de 2 horas haverá aí uma discussão grande sobre esse tema. Convido todos a participarem. É fácil acessar, é só digitar no YouTube ESA OAB Rio de Janeiro e ali aparecem todos os painéis ao vivo que estão acontecendo de todas as áreas. Vocês escolhem o painel 9, que é o painel das 2 horas, e podem assistir. Certamente será uma grande palestra, como foi a nossa aqui, graças aos nossos palestrantes. Então, agradeço a todos mais uma vez. Um bom dia a todos, bom almoço e depois espero todos no painel de 2 horas. Muito obrigado. Boa Obrigada, tarde. Marcos. Tchau, gente. Obrigado, Marcos, Obrigada. Letícia, Mais uma Cristiano. vez. Beijo para você. Prazer em vê-lo. Tchau, tchau. Tchau.